Olá, aqui é o Luiz Colaferro novamente e hoje eu estou aqui para agradecer você que comentou no meu vídeo da semana passada, que me deixou um feedback para que nós possamos continuar produzindo conteúdo de qualidade para aquele que quer empreender ou ser um profissional do setor de energia solar. Então é com esse intuito que nós estamos dando continuidade na postagem de mais conteúdos e hoje eu tenho o prazer de poder compartilhar com vocês não um trabalho meu, mas uma apresentação do Ronilson de Souza, que é o nosso instrutor técnico aqui. Então a gente vai buscar responder as perguntas que surgiram através da apresentação da semana passada com uma apresentação dele, mais técnica. Aqui na Bluesol nós somos um time de pessoas comprometidas com esse processo de capacitação. Então nós temos essa vertente mais empresarial, que é uma coisa que eu faço, e nós temos também esse trabalho mais técnico que o Ronilson faz e que ele apresenta tão bem. Então eu espero que vocês gostem, que respondam algumas das questões que surgiram a semana passada, principalmente em relação a ferramentas, a utilização de ferramentas específicas e gerais para o nosso setor, para a instalação de sistemas fotovoltaicos. Espero que você goste da apresentação. Pois bem, jovens, não existe profissional sem ferramentas, mas ferramenta não faz trabalho. Mais importante que saber que conjunto de ferramentas você deve ter, é saber que trabalho será realizado, que procedimentos serão feitos, para daí sim a gente ter a relação, a lista de ferramentas que serão utilizadas para realizar esse trabalho. Para isso eu dividi aqui o conjunto de trabalhos de instalação do sistema fotovoltaico em dois grandes grupos. A implementação do arranjo fotovoltaico e a instalação elétrica dos demais componentes, que são inversores, os quadros gerais, os dutos e leitos para os cabos. Selecionei aqui então 3 casos para mostrar para vocês. Um caso de pequeno porte residencial, um caso de grande porte e um caso de médio porte. O residencial utiliza só alguma pequena quantidade de módulos fotovoltaicos, 1 ou 2 inversores, no caso aqui 2 inversores, e os sistemas de grande porte, ou é um grande inversor central ou vários inversores de pequeno porte. E o médio caso, ele está mais para pequeno do que para grande, mas ele tem certas semelhanças aí entre os dois. O caso de pequeno porte é o do senhor Felipe Martins, tem até o vídeo dele aí no canal da Bluesol. É um sistema de 7,5 kW, 24 módulos fotovoltaicos, 2 inversores de 3,6 kW. Uma estrutura para telhado do tipo de barro, né? Telhado cerâmico. E foram disponibilizados 10 pares de conectores MC4. No sistema fotovoltaico de grande porte, não é tão grande assim, mas para os módulos que nós temos no Brasil é uma coisa bem substanciosa. É um sistema de 400 kW, instalado em Fernando de Noronha, composto por pouco mais de 1.700 módulos fotovoltaicos, 13 inversores trifásicos de 27 kW. A estrutura é do tipo parasolo enterrada, não é com base de concreto, ela é fincada direto no solo, só com um baldezinho de concreto embaixo para dar sustentação. E foram disponibilizados 1.000 pares de conectores tipo MC4, ou seja, são bastante conexões entre módulos fotovoltaicos e entre esses os inversores. E o sistema de médio porte é um sistema de 20 kW instalado no Instituto Vital Brasil, em Niterói, no Rio de Janeiro. São 86 módulos fotovoltaicos, aqui sempre módulos fotovoltaicos em torno de 240 watts, tá? Para definir. 3 inversores de 6,8 kW instalados lá no Instituto Vital Brasil. A estrutura é do tipo para telhado metálico, ou seja, existe a estrutura do telhado, do tipo metálico. É um pouquinho diferente para o telhado cerâmico, telhado de barro. E foram disponibilizados 30 pares de conectores do tipo MC4. O kit básico de ferramentas é aquele mesmo, todo mundo tem que ter, todo eletricista tem que ter aquilo lá na sua pochete, no seu bornal, no cinto de utilidades, enfim. É um conjunto de chaves de fenda, alicates, passa-cabo, chave de boca, fita métrica, uma lâmina, um equipamento de impacto, né, um martelo, enfim. Recomendo que os alicates e as chaves de boca, fenda, Phillips, sejam todos em dobro. É muito comum você precisar apertar um parafuso e uma porca ao mesmo tempo, eles terem a mesma bitola. Se você não tiver 2 chaves, como é que você vai fazer, né? E o alicate é um dedo mais forte, é isso. Então todo mundo tem que ter esse equipamento. Cada membro da equipe é interessante que ele tenha uma caixa de ferramenta que dispõe pelo menos destes itens mínimos necessários. Cada membro da equipe de trabalho deve ter também, estar trajado devidamente com equipamento de segurança do trabalho. As ferramentas, é difícil de passar o preço, que vai de 5 a 80 reais, por exemplo, preço de alicate. Depende da qualidade do produto que você compra. Claro que eu recomendo produtos de alta qualidade, mas dependendo do trabalho que você vai fazer, não é necessário comprar o mais caro do equipamento, que você pode perdê-lo de qualquer maneira. De acordo ao trabalho, a gente pode perder. É o caso de martelo, por exemplo. No kit básico de equipamento de segurança do trabalho,
Capacete, e o capacete tem que ser próprio para trabalhos com eletricidade, que tem dois tipos de capacete, Tem um tipo que é só para trabalho mecânico, é só contra o impacto mecânico. Pede-se que quem trabalha com eletricidade tenha o capacete do segundo tipo 2, que é próprio também para trabalho elétrico, ele resiste à tensão elétrica, ele é isolante. Eu recomendo o capacete de aba completa, esse que parece um chapéu, né? Inclusive são os modelos que eu costumo utilizar, porque ele protege um pouco mais da radiação solar. Ele é como um chapéu, ele tem a aba completa, ajuda a proteger a base da cabeça, também atrás do pescoço, da nuca, enfim. O preço do capacete, de 25 a 40 reais, depende muito do interior do capacete, da carneira e da jugular, que é aquela tira que prende o capacete ao pescoço. Quanto maior for a qualidade, quanto mais confortável for o capacete, geralmente ele é mais caro. Recomendo comprar um capacete muito confortável, que a gente vai deve utilizá-lo por todo o tempo do trabalho. A mesma coisa com a bota de segurança, mas geralmente as botas de segurança são muito baratas. Tem modelos mais sofisticados, custam 200 reais, em formato de bota, geralmente a rapaziada mais jovem que gosta desse modelo. A gente trabalha com aquele que é interessante, que é próprio ao serviço, geralmente são sapatos muito confortáveis. Óculos de segurança. O óculos de segurança é muito barato, a gente compra até da ordem de 4 reais o óculos de segurança, é válido, é a mesma coisa. Eu recomendo que o instalador para sistemas fotovoltaicos tenha dois tipos. E use sempre os óculos de segurança. No interior, para dentro, na sombra, você usa o óculos de cor clara, de lente transparente. No exterior, ao sol, você usa o óculos de lente escura, para proteger também contra a radiação solar. Proteção contra a radiação ultravioleta, qualquer coisa que você colocar nos olhos vai te proteger, tá? Luvas, nós temos dois tipos de luva. A luva de proteção mecânica, que vai proteger a sua mão de cortes, de furos, enfim, quando você estiver transportando os módulos fotovoltaicos ou mesmo utilizando uma ferramenta. E tem a luva de proteção elétrica. A luva para proteção elétrica é a luva de borracha, isolante, tem várias classes. A classe que a gente precisa utilizar é a classe 00, que protege para tensões até 500 volts. Dificilmente a gente usa esse tipo de dispositivo, que a gente não trabalha com nada energizado na instalação do sistema fotovoltaico. Mesmo os módulos fotovoltaicos têm conectores que não precisam que você utilize uma luva isolante, e quando estiver chovendo e tudo mais, a gente não deve trabalhar. Quando você compra a luva isolante de borracha, obrigatoriamente você deve comprar uma luva de couro, courine, enfim, um material que vai proteger mecanicamente essa luva. As luvas para proteção das mãos no trabalho mecânico são mais baratas. Você compra de 4 a 16 reais. Eu gosto muito desse modelo da 3M, é muito bacana, custa em torno aí de seus 15, 16 reais. Já a luva para proteção elétrica, juntamente com a luva de couro, custa em torno de 800 reais. Você pode encontrar alguém vendendo mais barato. Tem muita gente que vende aquele que foi fornecido pela empresa, por isso que vai encontrar preços muito baratinhos. Mas na média, comprando direto do fornecedor de verdade, o valor dessa luva é superior a 600 reais, 800, o valor médio que se encontra. Quem trabalha em altura deve utilizar equipamento de proteção para trabalhar em altura. Pela norma regulamentadora NR35, você deve utilizar um cinto de segurança tipo paraquedista, que está regulamentado, e o talabarte, que é esse gancho que você prende no cinto e prende lá no local de segurança, com duplo formato Y, para você não ficar livre em nenhum momento, e ele já tem um amortecimento, no caso de atuação, já tem um amortecimento de impacto. Esse talabarte ficou mais caro, ultimamente você encontra ele na ordem de 100 reais, o cinto de segurança vendido à parte, né? Você compra por 50 reais. E eu recomendo que você utilize também um boné, uma proteção, enfim, você encontra isso inclusive próprio para trabalhar com eletricidade, tecido de chamas, só que é um pouco mais caro. É esse que eu aponto aqui na imagem, custa em torno de 12 reais, porque a nuca, o pescoço, o lado da face, ficam expostos à radiação solar. Quem trabalha instalando o arranjo fotovoltaico fica no sol por muito tempo, então é interessante. E claro, protetor solar também. A vestimenta custa em torno de 100 a 150 reais. É um material semelhante ao jeans, né? Parecido, é robusto, é forte, por incrível que pareça, não é quente. Se você utilizar uma camisa de algodão de manga completa por baixo, dá para trabalhar o dia todo no sol, não tem problema. Na instalação do arranjo fotovoltaico num telhado cerâmico, um telhado residencial mais comum, a ferramenta extra que você vai utilizar, na maioria das vezes, será uma furadeira ou uma parafusadeira. Recomendo modelos a bateria, que você não precisa puxar um cabo lá para cima do telhado. Você vai sacar a telha, vai fazer um furo, vai colocar a base de fixação, depois você vai lá parafusar a base, vai parafusar o trilho em cima da base, você vai utilizar os bits de uma parafusadeira, o preço é muito barato. Recomendo um equipamento de boa qualidade. O equipamento de boa qualidade, aqueles baratos que a gente encontra no Brasil, é da ordem de 500 reais. Quem já está trabalhando muito, ou quem vai executar um serviço mais pesado, serviço industrial, por exemplo, é interessante adquirir um equipamento mais robusto ainda. A gente tem, por exemplo, esse modelo aí do fabricante Hilt,
que custa em torno de R$ 3.000, que você encontra aqui no Brasil. Isso é para trabalho mais pesado, são equipamentos muito mais robustos. Você está começando agora, você está fazendo pequenas instalações, não precisa comprar uma parafusadeira de R$ 3.000. Se você está fazendo um serviço muito grande, você sabe do que a gente está falando, né? Um equipamento mais barato, mesmo aqueles muito interessantes, pode não ser o suficiente para o trabalho que você quer fazer. Para transportar os módulos fotovoltaicos, para permitir o acesso ao telhado, você precisa de um equipamento muito interessante, que é o andaime. O andaime geralmente a gente não compra, andaime geralmente a gente aluga. Você aluga de uma equipe, um pessoal, de uma empresa especializada, porque uma vez montado o andaime é preciso fornecer uma assinatura de responsabilidade técnica atestando que aquele dispositivo está seguro. Isso é exigido pela norma regulamentadora de trabalho número 35, NR35. Tem que ter um técnico de segurança do trabalho emitindo uma assinatura de responsabilidade técnica dizendo que o andaime está seguro. Ó, tem um cabo aqui segurando aquele rapaz sentado no telhado ali. Não sentem no telhado, viu? Em média, é R$ 120 a diária de aluguel de andaime. Só que quando você aluga um andaime, você vai alugá-lo por 7 a 15 dias, em média. 10 dias é o tempo médio. Então, quando você vai entrar em contato com o pessoal, você vai pagar mais de R$ 1.000. Só que o andaime fica lá por bastante tempo. Varia de local para local. Essa é a realidade que nós estamos encontrando aqui. Geralmente, para fixação do arranjo fotovoltaico em telhados, é isso. Para a fixação do arranjo fotovoltaico em solo, em estruturas maiores, em usinas, esse trabalho se dá em 3 fases. Uma fase civil, onde a gente produz a estrutura necessária para receber os trilhos de fixação dos módulos fotovoltaicos. Eu apresento para vocês aqui o trabalho que a gente foi obrigado a fazer na ilha de Fernando de Noronha. O arquipélago de Fernando de Noronha, a reserva ambiental, a gente não pode entrar com qualquer coisa, não pode entrar com ferramenta, por exemplo, a perfuratriz de solo. A gente não conseguiu em tempo hábil a licença ambiental para levar a perfuratriz. A gente levaria um modelo que seria acoplado à retroescavadeira, que nem vocês estão vendo aí. Ó. A retroescavadeira, já com a perfuratriz, a gente aluga em média por R$ 500 a diária, depende do local. Lá em Fernando de Noronha seria muito mais caro. Ou por temporada, por serviço, em torno de R$ 15.000. Um mês e pouco, 2 meses, enfim, você entra em contato com quem aluga esse tipo de equipamentos, vai encontrar essa média de preço. Por dia é mais caro, claro, do que quando você aluga por 2 meses, por exemplo. E existem também as perfuratrizes manuais, geralmente a combustível, né? Você bota lá gasolina e ela sai furando 2 pessoas para se operar o dispositivo. Essas custam de R$ 700 a R$ 3.000, depende da broca que ela suporta, depende do torque, da força, enfim. Infelizmente a gente não pôde levar esse tipo de equipamento para lá, e quando a gente viu também não poderia levar o portátil, lá foi utilizada a retroescavadeira para fazer uma cova gigantesca que a gente demorou 7 dias, mais ou menos, num trabalho que seria feito no máximo, em 3 dias. Porque infelizmente não foi possível levar o equipamento. Mas no caso de uma implantação, de uma usina, de uma planta maior que 100 kW feita em solo, você aluga uma perfuratriz se for estrutura enterrada, que é muito mais rápido o trabalho. Depois de feita essa parte civil, né, de fixação dos módulos fotovoltaicos, tem a parte mecânica, onde a gente finaliza a montagem da estrutura chamada de mesa. Geralmente tem de 4 a 6, às vezes 8 pés, e elas têm um formato de mesa inclinado e você coloca os módulos fotovoltaicos. O fabricante passa no seu manual de instruções quais são as ferramentas necessárias para se montar a mesa. Na maioria das vezes você precisa de uma fita métrica para medir lá as diagonais e calcular os ângulos, ou medir os ângulos, enfim. Um esquadro, nem sempre é necessário esquadro, mas de ferramenta manual para fechar parafuso e tudo mais. Uma chave de boca, na maioria das vezes, e algumas vezes a estrutura pede chaves do tipo Torx ou do tipo Allen, são essas mostradas aí abaixo. A chave de boca custa em torno de R$ 20, de média qualidade. E uma marreta, um martelo de borracha, de vez em quando você precisa dar uma ajustada, dar uma marretada, esse trilho corre por cima do caibro e se alinha, enfim, é isso. A gente montou a usina toda com uma chave de R$ 20 e uma marreta de plástico de R$ 15. É isso. O resto é trabalho manual, é o conhecimento dos técnicos instaladores. Esse senhor que está aqui em primeiro plano era o nosso técnico em mecânica, conhecedor responsável. A gente teve um engenheiro lá da Alemanha, da empresa Schletter, que é o fabricante dessa estrutura, que nos orientou, nos acompanhou durante a primeira fase do processo. Depois, ferramentário é muito simples. Eu recomendo, no caso de chaves de qualquer espécie, você comprar por unidade. Tenha lá um kit, né? Claro, mas compra a unidade daquilo que for necessário. Você compra um kit, você usa 2 chaves, muito. Tem uma chave que você nunca usa, então ficar comprando um monte de kit por causa de uma é contraprodutivo. E quando você compra uma unidade, você compra ela infelizmente mais caro, mas felizmente é de muito mais alta qualidade. Finalizada essa parte de montagem, vem a montagem mecânica dos módulos fotovoltaicos. E aí
o ferramentário e o procedimento que se utiliza é muito semelhante, tanto no residencial de pequeno porte, quanto na instalação industrial de maior porte, no caso de uma usina. Você vai fixar os módulos fotovoltaicos aos trilhos através de uma presilha. Essa presilha você vai fixá-la no trilho utilizando, geralmente, na maioria das vezes, chaves do tipo Allen ou do tipo Torx, e você pode utilizar uma furadeira, ou parafusadeira, aliás, a bateria, enfim. Dica, não esqueça de colar o bit no mandril da sua parafusadeira. Se o bit cair, ele pode quebrar o módulo fotovoltaico. Eu, infelizmente, já provoquei esse acidente mais de uma vez. A fixação é simples. Se você for mais cuidadoso, eu tenho preferência de utilizar chaves manuais, mas no caso de uma usina não tem condições. É isso geralmente que você precisa. Se você já tem a parafusadeira que você utiliza para fixar o trilho no telhado, não precisa comprar outra, é essa mesmo que se usa. É muito importante ter uma serra, pelo menos uma serra a arco. Principalmente em estruturas de usina, é comum que a presilha de fixação ela tenha no seu parafuso um sistema anti-roubo. É um adesivo, é uma arruela que se fecha, não permite abrir, enfim. Uma vez fixada, ela não abre mais. E, eventualmente, infelizmente, a gente erra. Às vezes coloca o parafuso errado, ele não fixa plenamente, mas aí ele trava. Quando ele trava, você tem que cortar, tem que serrar ele fora. Ou mesmo para fazer a manutenção, se é numa usina, se é anti-roubo, é assim mesmo. Você tem que comprar isso aí em quantidade avançada, que se for necessário trocar o módulo fotovoltaico, você tem que serrar. E aí você usa uma serra, pode ser uma serra a arco. No caso de um residencial, é muito comum a gente serrar a rebarba, pedaço de trilho, para não ficar aquela parte lá sobrando, né? Quando não se deixa uma sobra intencional. Aí você pode utilizar a serra a arco mesmo, mas numa instalação ou em várias instalações frequentes, eu recomendo que você adquira uma serra circular. Ela te ajuda até mesmo a serrar cabos de grosso calibre. Se você comprar uma serra de pequeno porte, pequenininha, custa em torno de R$200. Se você comprar uma serra de maior porte, uma serra mais robusta, você vai pagar em torno de R$900. Esse modelo de R$900 que eu pesquisei, inclusive, que eu tenho, ele vem com uma mesinha. Aí você adapta ele na mesinha, ela vira uma serra circular de bancada. É meio multiuso. É interessante você ter esse equipamento se você realizar esse trabalho. Se você não realiza trabalho com frequência, já não vai realizar imediatamente um grande trabalho, não compre ferramenta, não adquira ferramenta, que ela pode ficar lá mofando e é muito pior. O importante é ir lá, ver o que você vai fazer, saber o que você vai fazer para adquirir a ferramenta correta. Finalizou a parte mecânica de fixação dos módulos fotovoltaicos, o que é que vem? Vem então a parte de integração elétrica. No caso dos sistemas fotovoltaicos de usinas, a integração elétrica é depois da montagem dos módulos fotovoltaicos. No caso dos pequenos sistemas fotovoltaicos residenciais, comerciais, enfim, os pequenos sistemas fotovoltaicos, a gente faz a integração elétrica ao mesmo tempo que se faz a integração mecânica, porque o cabo do módulo fotovoltaico fica embaixo. Num telhado é muito difícil você trabalhar do lado de baixo do telhado, retelhando, enfim. É muito melhor você já ir fazendo a fixação mecânica e fazer a integração elétrica, a unificação dos módulos em série, enfim, tudo ao mesmo tempo. Para levar a energia do arranjo fotovoltaico até a sala elétrica, até os inversores, aos quadros, você precisa produzir um cabo, e esse cabo tem que ter um terminal na ponta que se conecte ao terminal do módulo fotovoltaico. Esses terminais são específicos, requerem uma ferramenta específica para fixação do terminal no cabo, e depois você faz um encaixe simples do terminal no conector. O conector a gente está vendo aí. Do fabricante original, Multicontact, Tyco, quem já conhece sabe os nomes dos fabricantes, o alicate original custa muito caro, custa da ordem de R$ 1.400 a R$ 1.800. Mas você pode adquirir um modelo alternativo, você compra em site chinês, custa aí da ordem de R$ 150. É claro que o modelo alternativo é muito inferior em quantidade de vezes que executa o trabalho em relação ao original, mas é muito mais barato. Você vai precisar também de um alicate de corte. Eu recomendo alicate de corte próprio para cabo. Você pode utilizar aquele alicate de corte comum, mas a gente vai se cansar muito mais rapidamente porque faz um esforço muito maior ao longo do tempo. E quem instala um sistema fotovoltaico grande o dia inteiro, vários dias, a semana toda, o mês todo, sabe que utilizar uma ferramenta correta é muito mais produtivo, que você vai estar menos cansado no próximo dia. Além disso, a ferramenta correta te permite uma precisão de corte e, no caso dos alicates de decapagem, uma precisão de decapagem do cabo. E o cabo tem duplo isolamento, você decapá-lo com uma lâmina não é tão simples assim. Utilizando um alicate específico, você ganha tempo, inclusive, e evita de sair serrando o cabo, enfim, fazer coisa errada. Todos os alicates aí custam da ordem de 50 a 80 reais, você encontra-os no mercado brasileiro, nem todos os locais encontra facilmente, mas a internet hoje em dia nos ajuda muito. Esse modelo amarelinho de alicate de decapagem, que está no meio aí, ó, acima do alicate rosa,
Tem um fabricante brasileiro renomado que tem esse modelo muito interessante. E esse de baixo a gente encontra facilmente em lojas de materiais de construção, lojas de material elétrico. É alicate de corte de cabo de cobre, muito utilizado. Leva também uma chave de Borne, é uma chavinha de fenda pequenininha que pode te ajudar a tirar lá um conector que tenha se enroscado, a gente colocou errado. O conector custa entre 12 e 18 reais cada um. Toma cuidado que o conector, a partir do momento que você crimpou, você conectou o conector no cabo, né? O terminal, você colocou o terminal no cabo, ele não solta mais. Se você colocou o terminal no conector, ele solta, mas traz a trava junto, ou seja, ele é descartável. Então tenha bastante atenção como fazê-lo. Se você for entrar diretamente lá pelo original do fabricante, você vai desembolsar em torno de 5 mil reais por um conjunto de ferramentas. Geralmente vem um alicate e uma chavinha que serve para destravar um conector do outro. É isso. Se você for entrar pela via alternativa, você vai pagar em torno de 500 reais. Você encontra naqueles sites chineses renomados e conhecidos, né, que vendem equipamentos a varejo. Você paga em torno de 500 reais. Se você está começando agora, adquira esse dispositivo mais barato, não tem problema, enfim. Mas você vai ver que à medida que você realiza trabalho, ele vai não durar. Na hora que você estiver trabalhando muito, né, não estiver tendo tempo de parar para comprar ferramenta de novo, pode ser muito interessante você adquirir o alicate, a ferramenta do fabricante original. Eu, particularmente, acredito que o preço ainda está exorbitante para a ferramenta que é. E existem modelos de alicates que a gente encontra facilmente no mercado nacional que fazem um trabalho muito similar a esses alicates de 150 reais. Eles custam muito mais barato do que isso. Bom, fechou a instalação do arranjo fotovoltaico. O que a gente tem agora? A instalação do inversor é a passagem de cabos. No caso das usinas, a passagem de cabos é feita concomitantemente com a colocação dos módulos fotovoltaicos. Os dutos são colocados no solo, na planta da usina, no momento em que se está fazendo as bases para fixação ou colocando as pilastras de fixação da estrutura dos módulos fotovoltaicos, que é um trabalho de civil, da engenharia civil. Então a gente vê, por exemplo, aqui a gente trabalhando lá, colocando os dutos, criando as caixas de passagem com esse molde bacana, tudo mais, enfim, colocando cimento, colocando fita. Isso tudo é feito durante o primeiro estágio para a colocação dos módulos fotovoltaicos. Na hora que você vai colocar a estrutura dos módulos fotovoltaicos, já está o terreno nivelado, sem buraco, sem nada, e muitas vezes os cabos já estão lá despontando para fora. No caso da instalação de sistemas de pequeno porte, residenciais, aqui eu já mostro uma parte da instalação do Instituto Vital Brasil, né? Este quadro da direita é a instalação de pequeno porte da Sr. Luiz Felipe. É um quadro pequeno, você tem os cabos saindo da parede, os dutos foram passados, já deixados prontos lá pelo pedreiro, enfim, a gente simplesmente colocou esse quadro extra. Neste caso, a gente vai fazer a instalação dos cabos, a passagem dos leitos, dos dutos, à medida que uma parte da equipe faz a instalação dos módulos fotovoltaicos lá no telhado. Você tem uma equipe de 3 a 5 pessoas, se tiver uma equipe de 5 pessoas, 3 trabalham no arranjo fotovoltaico, 2 trabalham no resto da instalação elétrica. Passagem de cabos, fixação de quadros, produção de quadros. O quadro de comando, por exemplo, desse pequeno único inversor aqui, ele foi produzido pelo instalador eletricista. Não é de grande dificuldade, ele utilizou alguns trilhos, interruptores, né? São seccionadores do tipo disjuntor, mas estão aí para interromper circuito. Ele utilizou para furar esse quadro uma serra copo, ele acopla na furadeira que já tem, custa em torno de 50 reais a unidade, 250 reais o conjunto, enfim, é o que você precisa para trabalhar. Mas no quadro de comando, o quadro de controle utilizado no Instituto Vital Brasil, são as duas imagens à esquerda. Como a carga instalada é um pouco maior, né? O dispositivo afinal é de 20 kW, quase 20 kW. A gente terceirizou a produção desse quadro. O profissional que faz esse quadro, fez esse modelo para a gente, seguindo o padrão que ele tem. Já tem todos os dispositivos de proteção, a gente passou para ele o projeto e ele montou. Por quê? Porque as ferramentas que se utiliza para dobrar a lâmina de cobre são ferramentas mais caras e não vale a pena você adquirir ferramentas para fazer uma ou outra vez esse trabalho. Se você, a sua empresa, instala, você deve ter essas ferramentas. Se você não instala isso frequentemente, não faz esses quadros desse modelo, com barramento de cobre, enfim, você compra. E quando você compra, você pode exigir que a pessoa te forneça também uma assinatura de responsabilidade técnica da implementação desse projeto.
Uma dobradora, é um nome bonito, dobradora de chapa, ela custa R$500, o modelo mecânico em torno disso. A dobradora de chapa hidráulica tem preço que chega ao infinito. Tem modelos, por exemplo, que custam R$50 mil. Mas isso para que é? Para produzir quadros de comando com barramentos mais grossos, com altas capacidades de condução de corrente, o pessoal gosta de chamar de altas amperagens, né? Para alta amperagem. Se você não vai fazer esse tipo de instalação, não tem por que adquirir essa ferramenta. E se você vai fazer a instalação e não tem essa ferramenta, não precisa comprar a ferramenta. Terceiriza a produção do quadro. É isso. Para a passagem daquele duto que vocês viram lá, que desce da laje e entra, cai na calha e vai para o inversor, foi feito um furo na laje. Para fazer esse furo na laje, a gente precisou de um martelete. Recomendo que você adquira um martelete a partir do momento que você está fazendo instalação elétrica. De vez em quando você tem que rasgar a parede, fazer um rasgo lá para passar um duto. Depois vai lá o pedreiro, você mesmo, alguém da sua equipe tampa, enfim, faz a pintura, mas tem que fazer um rasgo para passar o duto. E isso tem que ser feito com uma ferramenta adequada. A ferramenta mais adequada para isso é o martelete de perfuração. A furadeira, ela te permite furar parede de tijolos, enfim, você pode utilizar uma serra-copo para alvenaria, para concreto. Esse modelo que eu mostro para vocês, o preço é a mesma coisa. Pela minha pesquisa foi de R$50 a unidade, R$200 o conjunto. Você acopla ela na furadeira e faz um furo redondinho, né? Esse modelo é para perfurar concreto. Depois vai lá, quando passar o duto, faz lá uma alvenaria, passa um cimento. Aí você precisa de ferramentas para trabalhar com alvenaria, colher de pedreiro, maceira, esse tipo de coisa. Também simples e barato, não é nada de específico. Mas o martelete é interessante se ter a partir do momento que se fazem instalações elétricas. Eventualmente ou quase que frequentemente você vai necessitar passar duto por dentro da parede. Tem que rasgar a parede. É interessante ter uma ferramenta adequada e utilizar o equipamento de segurança quando estiver utilizando essa ferramenta. Montou o arranjo fotovoltaico, desceu os cabos, montou os cabos, os quadros, vai passar os cabos para ligar o inversor. O que se precisa então? Você precisa saber se está tudo funcionando. E aí que entra o eletricista, né? O camarada que sabe trabalhar, ele vai ter um equipamento de boa qualidade. Você vai precisar de um multímetro de boa qualidade, um multímetro que seja capaz de medir corrente contínua. A gente não encontra isso facilmente. O caso deste modelo que eu mostro para vocês, o Minipa ET3367, custa da ordem de R$500. E é muito importante que você tenha também um megômetro, que é esse aparelho logo acima aí do lado do Minipa, também do fabricante Minipa, é o MI2552, acho que é isso. O megômetro é utilizado para medir a resistência de isolação do cabo. É através do megômetro que você sabe se um cabo está rompido, por exemplo. O inversor interativo de boa qualidade, ele se recusa a ligar se tiver uma fuga, ou seja, se tiver um cabo rompido e o isolamento não estiver correto. Então, durante a instalação é interessante você fazer essa medição. A partir do momento que você estiver instalando muito, produzindo bastante, estiver qualificando instalações fotovoltaicas, você pode adquirir um equipamento de mais alto nível, como esse Benning PV11, o Benning PV11. Esse modelo vermelhinho aí custa da ordem de €1.000, €1.300, enfim. Só que ele é utilizado para certificação de sistemas fotovoltaicos. Você liga a string fotovoltaica nele, ele dá todos os valores. Tensão, corrente, tensão em circuito aberto, corrente máxima potência, corrente curto-circuito, isolamento do arranjo fotovoltaico, dos módulos fotovoltaicos até o conector, ou seja, é um dispositivo sofisticadíssimo. Se você está fazendo instalações elétricas nesse nível de sofisticação, já está finalizando, é interessante você investir. Se você ainda não está fazendo, tenha pelo menos um conjunto de multímetro e megômetro de boa qualidade. Eu tenho um modelo diferente, o modelo que eu tenho ele já tem um megômetro embutido, mas é imprescindível que se tenha, senão você não consegue no final das contas medir para saber se o cabo que está chegando do arranjo fotovoltaico até o quadro, até o inversor interativo, se ele está em bom estado. Como equipamento de proteção coletiva, mais importante é não permitir que ninguém entre no site de obra. Compra lá uma meia dúzia de cone custa em torno de R$20, compra uma ou duas fitas também em torno de R$10, R$20 e delimita a área, principalmente na área que está recebendo o arranjo fotovoltaico, porque é possível de acontecer, pode acontecer a projeção de um módulo fotovoltaico, ele vai cair lá embaixo. Se não tiver ninguém numa área delimitada, não corre risco nenhum. A melhor forma de evitar o perigo é não se aproximar dele. Para os trabalhadores, para se transitar no telhado, você precisa de uma corda de segurança. A corda de segurança é uma corda específica, uma corda, um cabo de aço, enfim. Se você não tem um local já pronto para colocar um cabo de aço, você tem que amarrar uma corda. É o caso dos telhados residenciais, por exemplo. Essa corda é específica, pronta para isso, feita com alma
de cabo de aço, etc. Tem lá uma norma toda em torno dela. Ela custa em torno de 130 a 900 reais. Depende do tamanho, depende do rolo que você compra. Ela é específica, possui CA, certificado de aprovação, como devem ter todos os equipamentos de segurança, e é feita para isso, para se trabalhar em altura. Recomendo também que você tenha à mãos mais de um extintor. Esse extintor do tipo ABC, que é obrigatório ter em veículo agora, adquira ou deixe lá junto com a sua equipe, porque o trabalho com instalações elétricas, infelizmente, eventualmente pode significar fogo, né? Então, tendo o extintor de incêndio é um equipamento de proteção a mais. E por fim, quem já é instalador velho de guerra já conhece, é o alicate para terminal do tipo ilhose, que é o que fixa esse terminalzinho bonitinho colorido no cabo, fechando todos os fios, né, os condutores internos, evitando o mau contato e dando um aspecto muito mais profissional ao sistema fotovoltaico. Mais importante do que você saber que ferramentas que você tem que ter lá na sua oficina é saber que trabalho que será realizado. Aí você vai lá, de posse do projeto, inclusive, visita o local da obra, faz uma relação, leva o seu técnico de segurança do trabalho para fazer todos os apontamentos necessários na questão segurança e depois volta para gerar a lista de ferramentas. Você não precisa comprar um monte de ferramentas e não ter guardado. Você tem que ter a ferramenta correta para realizar o trabalho a que se propõe a fazer. Bom, espero que você tenha gostado desse conteúdo. Nós ficamos muito felizes aqui de poder compartilhar isso. Ronilson realmente compartilhando uma visão muito mais técnica, importante para aqueles que querem se tornar instaladores e que querem entender essas questões de investimento. Não só investimento, mas a importância de prestar atenção para outros fatores também relativos à ferramental e à implementação dos sistemas. Então, com casos e exemplos reais aí de campo da nossa empresa e com experiências que ele mesmo teve no campo, ele pôde compartilhar. E deixe seu comentário, deixe seu feedback para o Ronilson, para mim. Nós acompanhamos aí todos os comentários, vamos tentar responder as suas dúvidas e produzir mais conteúdo em busca de poder sanar realmente qualquer dúvida que você tiver, no sentido de você poder progredir para se tornar quem sabe aí um atuante no setor de energia solar. Então eu te vejo no próximo vídeo, quem sabe com o Ronilson ou mesmo eu sozinho, enfim, vai depender muito daquilo que você está buscando. Então nos encontramos em breve, um abraço.